Alô, muito bom dia, sou o doutor Antônio Martins Farias, sou contador, sou advogado, moro em Santa Cruz do Capibaribe. Primeiro eu quero agradecer a Deus por estar vivo e a você, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã que dá o seu like, seu dislike, faz seus comentários. Obrigado, meu Deus, e a você, 656 inscritos. Muito feliz. A proposta continua até o final do ano nós ultrapassarmos 1.000 inscritos. Muito obrigado. Peço, portanto, para um amigo, para uma amiga, para a sogra, para o sogro, para a ex-sogra, para ex-sogro, que não existe ex-sogra e ex-sogro, mas tudo bem. No linguajar, no social, no popular, a gente fala ex-cunhado, ex-sogra. Obrigado aos 184 que visualizaram o meu último vídeo, uma recepção fantástica. Eu estou muito feliz, né? E como sempre, um viés crítico, sem ideologia, sem apartidarismo, não fico só falando de um A ou de B, bem ou mal de A, eu falo aquilo que não me importa, tanto faz bolsonarista, tanto faz Lula, que nós estamos nessa bipolaridade, essa coisa horrorosa que está acabando com o nosso país, destruindo o nosso país, essa bipolaridade. Gente, vocês não têm ideia quanto isso faz mal à nossa saúde psíquica, nossa saúde mental, nossa saúde como cidadania, como país. É muito triste. Mas nós estamos, infelizmente, eu não posso mudar o mundo, eu posso me mudar, né? Mas não posso mudar o mundo. Se eu me mudar, o mundo muda, porque eu não concordo com essa divisão que a sociedade... Eu não quero unanimidade, mas eu quero divergências, mas divergências que realmente não atrapalhem o país. E essa divisão entre Bolsonaro e Lula, ela está atrapalhando o nosso país, está atrapalhando o crescimento do nosso país, lamentavelmente. Pois é, hoje eu vejo assim, o governo só tira dos pobres. É o título do meu vídeo que eu estou iniciando. 2 minutos. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, promete enviar ao Congresso Nacional, hoje já foi adiado, né? Não, parece que não vai mais, um projeto robusto para equilibrar as contas públicas e substituir o chamado IOF, o aumento do IOF. É mais uma expressão, né? Promessa para o boi dormir. Promete ainda que Lula tomará conhecimento de tal programa antes de viajar para a França. Acho que ele viaja hoje ou amanhã, ou viajou ontem, né? Então não vai adiantar em nada, né? Já foi abortado essa ideia só quando Lula voltar. A coisa boa da viagem do Lula é que ele parece que vai negociar com o presidente da França, Macron, que é o país mais agrícola da Europa e tem uma proteção muito grande aos agricultores lá franceses, dificultando, né, o acordo Brasil-Mercosul, né, Mercosul-União Europeia, que é fundamental esse acordo, exatamente nessa confusão que os Estados Unidos agora estão criando com a questão das supertarifas. Então esse acordo Mercosul, União Europeia, só vai nos trazer benefício para o Brasil, para a Argentina, Paraguai e Uruguai. Mas ela tem uma resistência muito grande da França. Se o presidente Lula convencer o presidente Macron, é um avanço, é uma vitória para o Brasil. Também ele será homenageado, segundo informações, com uma das comemorações, vamos dizer assim, uma das homenagens que foi feita só a Dom Pedro I e Dom Pedro II. Isso é muito bom. Não, você está defendendo Lula? Não, é muito bom para nós. Esses títulos honoríficos que a gente ganha, mostra que a gente tem importância no mundo, principalmente na Universidade da França. A França, ela tem culturalmente muita influência no Brasil. E ela também tem muitos negócios, né? O chamado agronegócio, eu vou aqui falar uma coisa, não tenho como provar, mas eu tenho certeza que há muitos contratos de gavetas no agronegócio
com empresários franceses investindo na usina de açúcar, usina de álcool, né? Eu imagino que tem, porque a Europa, a Inglaterra, a Alemanha, tem muita influência no Brasil, mas às vezes eles ficam muito chamados contratos de gavetas. Eles uma forma entre eles lá, a empresa é sócia, tem um sócio quase oculto da sociedade francesa. Ela tem só 3% de capital, mas acaba mandando, é quem manda. Isso é o investimento no Brasil, tá? Não vou entrar nesse detalhe não, que é muito polêmico. Eu acho importante esse intercâmbio, né, com o Brasil, França, Inglaterra, tudo, investimento, trazer investimento, traz informações, traz cultura, traz o que é bom para o país. Lamentavelmente a gente importa o que não presta dos Estados Unidos, mas também nos Estados Unidos tem boa coisa. Essa questão hoje que o Donald Trump está vivendo, essa autocracia, a ditadura de Donald Trump nos Estados Unidos, né? Vamos dizer assim, a autocracia, vamos chamar de ditadura não, que fica muito, muito forte, os bolsonaristas não vão gostar. Então eu não quero agredir os bolsonaristas. A autocracia do Trump, né? A direita no mundo. Lula já disse que foi enviado por Deus para acabar com a seca do Nordeste. Quer dizer, sempre existiu seca no Nordeste, mas desde 1877, Dom Pedro I veio aqui, Dom Pedro II, tirou uma foto lindíssima no Rio São Francisco, entregou, né, deu um anel de ouro, prometendo que era para fazer benefício, queriam fazer uma homenagem a ele, ele não aceitou, né, Dom Pedro II, já estou falando de Dom Pedro II. Então, desde 1877, né, que a seca do Nordeste, a mais conhecida, né, 1877 a mais conhecida, e que só agora Lula vem resolver. Não, ele não resolveu os problemas do Nordeste. Lá vem mais um carro de som, não tem jeito. Toda vez que eu estou gravando aparece um carro de som. Eu vou descobrir um horário, acho que eu vou gravar meia-noite para ver se não tem jeito. Eu acho que o presidente Lula, como eu falei no vídeo passado, encontra-se no palanque, encontra-se fazendo campanha. Até hoje parece que eu não li ainda, mas tem pesquisas mostrando sobre isso, né? A questão da avaliação dele. Vou até olhar se tem no Globo, ou no jornal, no Estadão, né? Desaprovação de Lula bate recorde após o caso do INSS anular a melhora na percepção econômica, diz pesquisa. Então a situação do presidente Lula é cada vez pior, mas ele pode se recuperar, é claro que isso depois passa. Gastos com o BPC saltam 11%, né? E atinge a marca de 10 bilhões por mês em 2025. Esse é mais um problema que temos que enfrentar, que é a questão da Previdência Social, que eu já falei aqui muitas vezes, né? Pois é, mas voltando agora ao assunto, o Ministério da Fazenda faz tentativas para equacionar a questão do déficit, mas não encontra os meios, pois só atira para o lado errado, como foi o caso do IOF. Porque ele não quer. O Ministério da Fazenda, ele não quer resolver o problema. Temos o Ministério da Fazenda e o Congresso Nacional, que é encontrar, o Congresso Nacional precisa de ajudar o governo a encontrar uma saída para o famoso déficit público. As despesas operacionais, as despesas ordinárias já tomaram uma dimensão de 92% do PIB. Nós estamos com uma dívida pública de 76%, 70%, quase 77%. O que é muito perigoso, o que impossibilita do governo investir. Ah, mas o Brasil vai dar calote? Não, não se trata disso. Mas o Brasil tem 92% da sua receita comprometido com despesas obrigatórias. O Brasil tem 76%, 77% da dívida pública, né, interna, da dívida pública comprometida, do PIB comprometido com a dívida. Ah, o Brasil vai deixar de... Não vai deixar de pagar. Porque o Brasil tem o poder de império, tem um imposto, ele cria um imposto e vamos pagar essa conta. Agora, isso inviabiliza o investimento. Nós precisamos de investir, o governo, né, além do setor privado, o governo precisa de investir 22%, 23% em infraestrutura, em bens de capital, em compra de máquina, equipamento, obra, mas ele gasta 16%.
Por quê? Porque ele não tem ideia, ele não tem superávit. Para ele investir, precisa ter superávit primário. Ou seja, as receitas têm que serem maior do que as despesas. Mas está havendo o contrário. Todo ano, desde 2014, o Brasil vem num déficit, fechando sempre o ano com déficit. Temos aí um superávit de 1%, 0,1%, mas isso não é superávit, gente. Esse é o grande problema do Brasil. Então, ele vai enganando, né? O Congresso Nacional precisa de rever o problema dessas despesas, o orçamento está muito amarrado, as emendas parlamentares estão usurpando, levando os recursos que podiam ser investidos em educação e compra de máquina, compra de equipamento, melhorar a nossa educação, que não estão fazendo nada. Vão para deputado, para municípios, aleatoriamente, beneficiando pai de prefeito, sobrinho de prefeito, tio de prefeito, de deputado. Isso não resolve o problema do nosso país. Esse é o grande problema. A culpa não é só do presidente Lula, a culpa também do Congresso Nacional, que não encontra uma saída para essa amarração, esse engessamento do orçamento, que está com 92% comprometido com despesas obrigatórias. E tendo um aumento, por exemplo, né, de 10 bilhões por mês que nós pagamos de benefício para pessoas. Esses 10 bilhões... Gente, são a pobreza, o resultado de uma pobreza de anos que os governos esqueceram. Porque o que fizeram essas pessoas? Não contribuíram para a Previdência Social, ficaram afastados, ficaram apartados da cidadania, não tiveram direito de ser contribuinte, de pagar um imposto, pagar uma contribuição para que na velhice eles fossem amparados, que fosse com salário mínimo. Mas não. Hoje nós temos em torno de 65 milhões de pessoas nessas condições, que daqui a 20, 30 anos nós não vamos ter que resolver esse problema. Vai deixar esse povo morrer. 10 bilhões de reais que o governo gasta por mês, pagando benefício de prestação continuada, é o mínimo, é uma esmola que o Estado dá. Isso tem solução? Tem. Quando fizer uma reforma bem feita da Previdência Social, levando 65 milhões de pessoas que podem contribuir para a Previdência Social, criando um fundo, criando uma reserva para quando eles completarem 65 anos, terem pelo menos uma aposentadoria de um salário mínimo. Mas o governo finge que não vê esse problema. E fica essa dicotomia Lula-Bolsonaro, quem é melhor, quem é Lula, quem é Bolsonaro, essas avaliações, todo mês uma pesquisa se Lula cresceu, se a aprovação de Lula. Isso não vai levar a lugar nenhum. Mas infelizmente é o que a gente está vivendo, né? A crise fiscal persiste. E as agências de avaliação de risco continuam de olho no Brasil. Não adianta esperar que a Moody's, não sei o que lá, a Standard Poor's vá melhorar as condições do Brasil. Não vão, porque o Brasil não dá sinais. Né? O Brasil precisa de entrar para a Organização Mundial, mas não vai entrar porque ele não atinge as metas mínimas, a OCDE, como eles chamam. Né? Finalmente, né, a solução, o Congresso Nacional tem a faca e o queijo nas mãos, como diz o mineiro. Né? Nós precisamos de resolver este problema. Alguém tem que gritar. Em 2025, o governo deixa de arrecadar 543,7 bilhões de reais. Que eles dão de incentivos fiscais, que eles dão de despesas tributárias, como eles chamam, para empresários incompetentes. Esses subsídios, gente, tem subsídios que não tem mais efeito nenhum, mas estão lá há anos. A Zona Franca de Manaus é um exemplo. O que é que a Zona Franca de Manaus faz? Ah, Antônio, você está sendo exagerado. Não estou, não tem uma indústria do Brasil que dá na Zona Franca de Manaus que traga benefício. Eles são montadores, eles importam equipamentos do Japão, da China e montam. E tem incentivo fiscal até 2050, como está no ato da disposição constitucional transitória da nossa Constituição.
Eles agora, essa reforma tributária, eles acabaram com o IPI, não, deixaram o IPI para a Zona Franca de Manaus para manter essa mordomia. O que é que a Sudene faz por Nordeste? O que é que... Anos de subsídios para o Nordeste continua pobre, abandonado. E nós distribuímos 543 bilhões de reais para empresários ficarem cada vez mais ricos. Isso que os parlamentares não enxergam. O imposto sobre grandes fortunas, no artigo 5.4 da Constituição, desde 1988, que esse imposto o governo pode criar e pode resolver o problema do déficit. Eu não estou dizendo que é para acabar, zerar a questão de subsídio, não. Mas ela precisa, tem subsídio que não tem mais efeito. Estados falidos como São Paulo, Rio de Janeiro, Porto Alegre, Rio Grande do Sul, Minas Gerais, dão subsídios. Deviam pelo menos uma lei. O Estado que não cumpre, não paga as contas à União, que o Estado deve à União, não pode dar subsídio. Agora, vê quanto São Paulo não dá de subsídio para empresários incompetentes. Quanto o Rio de Janeiro não distribui de subsídios por ano para empresários incompetentes. Quanto Porto Alegre, Rio Grande do Sul e Minas Gerais. E eles estão endividados, quebrados, não pagam a dívida que a União... É mais de 100 bilhões de reais que nós pagamos. A União paga para estados que se endividaram como Rio, São Paulo, todos, né? Mas os maiores são o Rio Grande do Sul e Minas Gerais. Ah, você está contra esses estados? Não, não sou contra, eu amo todos eles. Morei 40 anos no Rio de Janeiro, mas sei o que é o desgoverno. Eu vi o que foi o desgoverno de Sérgio Cabral, eu vi o que foi o desgoverno de Pezão, eu vi o que foi o desgoverno de Antônio Garotinho. Governo que não fizeram nada, só fizeram obras superfaturadas para ganhar, ficar rico. Todos foram para a cadeia, exceto o Antônio Garotinho, que é muito esperto. Ele, até hoje ninguém botou nos pés dele, mas pelo menos o Sérgio Cabral ficou preso um tempo, agora está em casa, né? O Pezão também foi preso um tempo, e parece que o povo do Rio de Janeiro não aprende. Elegeram o Pezão prefeito, parece que é de Piraí, né? Elegeram um governador que foi preso por desviar recursos, as pessoas o elegem prefeito. Que amanhã ele pode ser, o ano que vem, ele pode se candidatar a deputado federal ou a senador e ser eleito. O povo brasileiro precisa acordar e cobrar do Congresso Nacional o fim dessa roubalheira de 543 bilhões de reais que o governo deixa de arrecadar por ano. Se esse dinheiro entrasse no caixa, nós não estávamos aqui falando de superávit, nós não estávamos de déficit, nós não estávamos aqui falando de juros altos, porque a economia estava dinâmica, a economia estava melhor. Porque não tem uma avaliação, você não ouve alguém dizer, não, foi feita uma avaliação nos subsídios do Estado, que o Estado de Pernambuco concede. Foi feita uma avaliação econômica e social dos subsídios que o Rio de Janeiro... Você não vê isso, não tem um órgão que fiscalize, que avalie esses subsídios. Eles são dados desde 1950 mesmo, e até hoje os empresários continuam ganhando dinheiro sem trazer nenhum benefício para a população. Não desenvolve tecnologia. Eu me lembro que na década de 80 você não podia trazer uma calculadora HP lá. Desculpa, HP tinha uma financeira que a gente precisava fazer um cálculo, uma máquina da HP muito boa. Eu tenho que falar de uma marca, mas era um HP, era 12C, era uma calculadora que todo contador, tinha que ter ela, porque ela fazia cálculos complexos, numa inflação desesperada como era a nossa na década de 80. Você não podia trazer, porque é para incentivar a indústria nacional. Cadê a indústria que não se desenvolveu? Ficou anos, né? O Brasil não podia importar nada, que era para não concorrer. As indústrias nacionais nunca botaram um parafuso. A mesma coisa fizeram com Secretaria Especial de Informática, tinha um ministério, né, no governo Figueiredo. Para você não podia importar, tudo que você trouxesse da Europa, dos Estados Unidos, você tinha que passar pela CEI, pedir autorização para importar uma impressora, uma calculadora que hoje deve estar custando R$5. Que perdemos, ela perdeu o seu, vamos dizer, né? Aí a informática também, você não podia comprar computadores, porque os computadores de uma empresa nacional.
Até hoje, cadê as máquinas de computadores, as empresas de computadores no Brasil? Ganharam subsídio, e atrasaram foi o país. Foi preciso que, lamentavelmente, só em 1992, 90, 89, 90, quando o Collor assumiu, que ele abriu as portas para importação. Só, olha, os carros nossos são umas carroças. Essa frase de Collor, eu posso ter todas as objeções a Fernando Collor, mas eu reconheço que foi Fernando Collor que teve uma visão, abriu o Brasil para que nós pudéssemos importar tecnologia, importar bens de qualidade. Nossos carros eram uma carroça mesmo. O mesmo carro que era vendido aqui, só a carcaça, não tinha rádio, não tinha toca-fita, não tinha antena, não tinha nada, só tinha um motor e o chassi. Se pudesse, eles tiravam. Custava $6.000. Ele mandava com mais 3.000 ou 4.000 itens, é o mesmo carro vendido por $6.000 nos Estados Unidos. É isso que os subsídios estão fazendo, atrasando. Esse subsídio, eles não ajudam o país, eles atrasam o crescimento do país. Porque empresários incompetentes se sustentam, nem crescem, nem nada. Você vê, as empresas estatais que estão um déficit monstruoso, tem uma empresa lá para construir chip, um estatal para fabricar chip. Você acha que isso vai para frente? Gente, não tem lógica. Sei que eu estou mudando, mas se coaduna. Nós temos o Correio, parece que teve um prejuízo de 1.7 bilhões de reais. Não tem como o Correio dar prejuízo. É o único que faz o transporte, faz a logística de ter encomendas e um comércio eletrônico da maneira como nós estamos vivendo. O Correio ser prejuízo. Tem muita coisa errada nesse país. Nós precisamos de acordar. Ah, você quer privatizar os Correios? Não importa se privatiza, não... Só que não tem lógica, uma empresa que tinha que ser eficiente, tinha que dar lucro. Vê a empresa de correio no Japão, é estatal, vê se ela dá o prejuízo que dá no Brasil. E o Japão não é um país nosso, territorial como o nosso. O Japão só tem o quê? Montanha, né? Talvez o Japão não seja maior do que o estado da Bahia, não sei. Não, o estado da Bahia é muito grande, ele não seja maior que o país Japão não deve ser maior que o Rio de Janeiro. E o Correio lá é eficiente. Por que o daqui é deficitário de 1,7 bilhão? Isso é falta de governo, falta de sociedade. Agora, por que as diretorias do Correio são todas indicados políticos? Essa coisa do INSS, essa crise do INSS que contribuiu para a baixa avaliação de Lula. Quantos deputados já estão enviando para o Supremo Tribunal, deputados envolvidos, porque eles indicavam os diretores do INSS que permitiam essa falcatrua, essa roubalheira. Isso desde 2016 que eles descobriram o filé mignon. E só foi descoberto agora. Não pode só culpar o presidente Lula. Não pode culpar somente o presidente Bolsonaro. Não pode culpar só, porque o Congresso Nacional tem participação direta e indireta em todos os malefícios que ocorrem com o nosso país. Estou cansado de repetir, desde fevereiro, dia 1º de fevereiro, que o Congresso Nacional não faz nada em Brasília. Faz aquele espetáculo horrendo, desumano, desonesto, picareta que fizeram, a emboscada que fizeram com a ministra Marina Silva. Esse não é o Congresso que eu quero. Eu quero um Congresso que faça revisão dessa questão dos subsídios. Nós não podemos permitir que o governo deixe de arrecadar 543 bilhões e chegue no final dizendo que tem superávit primário zero com um déficit de 80 bilhões. Se esses 543, claro, zerar não é por mais, se ele tirasse 43 bilhões já cobriu quase o déficit. E isso pode ser feito. Outras reformas também podem ser feitas. Então, meus amigos, minhas amigas, a minha avaliação é uma avaliação apolítica, mas também criticando a política, porque nós não saímos desta condição sem a política. Nós não saímos desta condição sem democracia. Porque se tirarmos a democracia, implantarmos uma ditadura como queria Bolsonaro em final de 2022, 2023, eu não estaria aqui expondo as mazelas desse país.
Porque você vê como é o bolsonarismo. Eu não tenho como não falar, me desculpa, da Carla Zambelli, que espertamente fugiu. Né? Ela se diz perseguida. Ora, gente, peraí. Como uma pessoa que diz que é perseguida, se ela que saiu com uma arma de mão de fogo em punho, correndo atrás de um eleitor que a xingou. E um segurança dela chegou a disparar um tiro. Como ela pode dizer que é perseguida se ela contratou um hacker para o hacker, depoimento que foi pago, tem prova que ela pagou, que ela depositou dinheiro na conta do hacker, que invadiu o sistema do Conselho Nacional de Justiça, CNJ, e fraudou, né, inventou um mandado de prisão para o ministro do STF. Se isso não é crime, aonde não é? Aonde? Se um funcionário, um deputado da Inglaterra, um deputado dos Estados Unidos, um deputado do Japão fizer a mesma coisa, ele também será punido. Por que Carla Zambelli não pode ser punida? Ela cometeu os crimes, ela tem que reconhecer. Eu lamento pela Carla Zambelli, uma moça jovem, um coeficiente eleitoral maravilhoso, 840 mil votos, e ela jogou esse patrimônio político fora. Ela é tão ingênua, eu não vou chamá-la de outra coisa, eu considero ela uma pessoa ingênua. Ela foi abandonada pelos bolsonaristas porque o Bolsonaro atribui a ela a derrota em 2022. Não foi. Claro, aquele episódio dela em São Paulo com o Roberto Jefferson atirando na Polícia Federal realmente pode ter tirado alguns votos de Bolsonaro, mas não foi isso que o fez perder a eleição. Mas a Carla Zambelli, ela é tão ingênua, coitada, que ela diz que está na Itália e da Itália ninguém me tira. Claro que tira. A Constituição italiana permite a extradição de cidadãos. É diferente da nossa, que nós não seremos extraditados. Nenhum cidadão brasileiro é extraditado, porque a nossa Constituição nos protege. Mas a da Itália não. A Itália permite. E a única coisa que não permite a extradição de italianos, cidadãos italianos, é se não houver um acordo de extradição. E existe entre o Brasil e a Itália um acordo de extradição. Então, demorando ou não, a Carla Zambelli, ou a deputada, ainda deputada, que ela será ex, né, porque ela disse que não volta mais para o Brasil, então o mandato dela termina em dezembro, né, do ano que vem, né? E ela tem que comparecer. Se ela não comparecer, ela perde o mandato, mais de 6 meses, né? Então, em tese, ela será ex-deputada a partir de 2027. Mas ela vai demorar, mas ela vai ser extraditada. Então não adianta o discurso, ela não vai enganar. Então não vá na onda de Carla Zambelli, ela não é perseguida política, ela não é uma inocente, ela cometeu crime. Como se eu cometer o crime também. Se você não saia na rua com arma em punho, que você vai ser punido ou punida. Esse é o grande problema nosso. Ok, gente? É só uma reflexão, a gente precisa de discutir isso. Meu muito obrigado. Se você chegou até aqui, mais uma vez, obrigado aos 656. Eu não sei sexta-feira quantos terei, tomara que seja 1000. Mas convido você a se inscrever no meu canal, que isso me faz muito bem. Eu quero ultrapassar 1000 inscritos, isso é uma honra, é um meu projeto. Eu quero bater muito papo com vocês aqui. Ok? Até a próxima.